Universo Marvel continua se expandindo e, na verdade, Multiverso Marvel continua se expandindo, enquanto nós aqui do Marvel para Iniciantes continuamos a nossa saga para explicar todos os filmes, séries, curtas que estão relacionados para preparar vocês para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, o ápice do universo cinematográfico Marvel como um todo, na verdade, multiverso cinematográfico Marvel como um todo. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e sejam bem-vindos a mais um bloco do Marvel para Iniciantes, esse quadro que a gente sempre explica todos os detalhes da Marvel, do seu multiverso cinematográfico aqui no YouTube, beleza? Antes da gente começar esse novo bloco, que eu chamo de Um Universo Mutagênico, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo pra gente continuar tendo esse seu apoio. Se a gente faz esse conteúdo aqui com muita pesquisa, com muito preparo, com um material bacana, é porque você tá aqui ajudando a gente, beleza? Então, aproveita que tá aí embaixo também, aperta o botão do hype. Esse botão aí ajuda esse vídeo a chegar num ranking melhor e chegar a mais pessoas no YouTube, beleza? Então, vamos para esse novo bloco. Bom, pessoal, para começar, saibam que esse novo bloco, ele tem como produção, né, ele tem como cronologia os filmes dos X-Men da Fox, beleza? Então a gente vai falar sobre todos os filmes dos X-Men produzidos pela Fox, começando ali com Primeira Classe, depois Wolverine Origins, depois X-Men 1, 2 e 3, né, o 3 sendo o confronto final, depois nós temos Wolverine, o Imortal, e aí depois nós temos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, logo após a gente tem X-Men Apocalipse, X-Men Fênix Negra, depois nós temos Deadpool, Deadpool 2, e por último nós temos Novos Mutantes e Logan, o último filme do Wolverine. Em meio a todas as variações e anomalias do multiverso, iríamos nos deparar com uma terra diferente de todas as outras. Uma terra que definiria um caminho dentre a complexidade de se contar uma história ou várias delas. Uma terra cheia de indiferença e preconceito, contudo que guardaria heróis nobres o suficiente para se sacrificarem a fim de salvar o mundo que os odeia. Bem-vindos à Terra 10.005. Conheceríamos então os X-Men. A história desse universo começa cedo, pessoal, quando nenhum outro momento teria valido a pena ser registrado pelos olhos de um observador atento às nuances do multiverso, até que o pequeno Charles Xavier, em 1944, que vivia uma vida solitária em sua mansão, por achar que era diferente demais, por ser capaz de ler mentes, então conhecemos aqui o pequeno professor Charles Xavier invadindo a mente dos outros e lendo com a sua telepatia todos os pensamentos, tá bom? Até que ele descobre uma invasora em sua casa, a excêntrica Raven Darkholme, com o poder de alterar sua aparência azul escamosa por completo e se transformar em outra pessoa. Nós conhecemos então a versão criança da Mística, pessoal, aqui, logo depois interpretada ali pela Jennifer Lawrence. Juntos, os dois mutantes descobririam seu caminho pelo mundo, mesmo sem saber os desafios que esse nome trazia, quer dizer, o nome mutante. Quem descobriria isso de perto seria Eric Lehnsherr, o jovem mutante com poderes de controlar metal, que teve sua mãe morta no Holocausto pelo perverso homem de sua mesma espécie, o mutante Sebastian Shaw, um manipulador e absorvente de energia. Pessoal, Sebastian Shaw é um dos vilões ali que fundou o Hellfire Club, o Clube do Inferno, tá bom? Dentro dos quadrinhos, e aqui no filme também não vai ser diferente. Esse personagem, ele tem poder de absorver e depois liberar energia. Assim, qualquer tipo de energia, inclusive até energia nuclear. Ele se alimenta de um reator nuclear em seu submarino. Shaw moldaria Eric para sempre, o colocando num caminho de vingança. Então nós veríamos o pequeno Magneto, sua pequena origem, se tornando então um dos grandes e maiores vilões do universo dos X-Men. O tempo passa e a Primeira Classe do que se tornariam os maiores heróis desse mundo cresce. O auge da Guerra Fria se instaura em 1962, enquanto o Clube do Inferno, liderado pelo Sebastian Shaw, manipula os Estados Unidos e a União Soviética a se aniquilarem. Lembrando que o Clube do Inferno também existe nos quadrinhos, tá bom? Esse grupo é um dos vilões mais recorrentes dos X-Men. Para que os mutantes ocupem então seu lugar de direito com Emma Frost, a
telepata com capacidade de transformar sua pele em diamante puro, uma das vilãs mais recorrentes dos X-Men também, tá bom? Nos quadrinhos e aqui nas séries e nos filmes, tá? O Azazel, que é o teleportador, que virá a ser pai, pelo menos nos quadrinhos, ele é o pai do Noturno, né? Ele é o pai do Noturno e a Mística, a mãe do Noturno, nos X-Men dos quadrinhos, tá bom? Mas aqui ele tem apenas os poderes parecidos, ele é uma versão avermelhada do Noturno que aqui ainda nem apareceu, beleza? Outro membro aqui do Hellfire Club é o Maré Selvagem, capaz de gerar tornados, um mutante que é pouquíssimo conhecido nos quadrinhos, mas que eles resolveram adaptar aqui também no filme do Primeira Classe, tá bom? A serviço da CIA, a agente Moira McTaggart recorreria à ajuda do agora professor Charles Xavier em busca de impedir Sean, algo que levaria a conhecer Eric e aos dois a se unirem para tal feito, recrutando mutantes como, por exemplo, Hank McCoy, o Fera, Angel com asas de libélula maravilhosa, interpretada pela Zoe Kravitz também. É uma personagem que foi adaptada de uma forma bem diferente pro filme, tá bom? Nos quadrinhos ela é bem diferente, tá? O Banshee com o poder de grito sônico, Darwin com seu poder de se adaptar a qualquer tipo de situação, e também o Alex Summers, que é capaz de disparar energia cinética do seu corpo. Alex Summers sendo o irmão mais velho do Scott Summers, o nosso querido Ciclope. Contudo, o que eles não esperavam é que Sean matasse Darwin e desacreditasse os mutantes para o governo antes de manipular um ataque suicida em Cuba para os humanos, tá bom? Ou seja, eles iriam manipular Cuba, né, que estava ali em poder da União Soviética, influências da União Soviética, e também os Estados Unidos a se atacarem, achando que eles estavam se atacando, mas na verdade quem estava ordenando era o Clube do Inferno, tá bom? Juntos, os X-Men se uniriam contra o Clube do Inferno, incluindo a traidora Angel, que após a morte do Darwin, a Angel acaba debandando para o lado do Clube do Inferno, que era de se esperar também, né? Para salvar o mundo, mesmo que isso acabasse expondo os mutantes a esse mesmo mundo. Sim, os X-Men usam ali os seus trajes amarelos, que são os trajes de voos, preparados ali para lutar contra o Clube do Inferno, mas eles poderiam ser expostos, sim. Com Shaw em sua mira, e agora ele possuindo o capacete que impede os poderes telepáticos de Charles, o Eric solidifica seu caminho ao concluir sua vingança e se tornar Magneto. Sim, pessoal, Eric mata o Sebastian Shaw, conclui sua vingança e agora com o capacete, Charles não poderia impedi-lo de fazer o que ele quer. Agora, Magneto iria se voltar contra os humanos, aqueles mesmos que fizeram ele sofrer no Holocausto. Sim, Magneto iria formar a sua Irmandade Mutante. Agora com Raven, ou melhor, Mística ao seu lado, ele criaria a Irmandade dos Mutantes. Já Charles, perdendo aqueles que amam ao fazer Moira se esquecer de toda essa história aí de Cuba, tá bom, na praia, focaria seus esforços em construir sua escola para mutantes perdidos. E aqui nós encerramos então, pessoal, os X-Men Primeira Classe, um filme que veio aqui para contar que apesar de ter sido lançado depois, na cronologia ele funciona como um começo para contar a história de como os X-Men foram formados. Só que nós iríamos agora falar de uma outra origem, da origem de um outro personagem, de um personagem que seria o mais perdido de todos, o pequeno James, em Alberta, Canadá, no século XIX. Então, esse trechinho que eu vou falar agora do começo de X-Men de Wolverine Origins, ele acontece até antes do Primeira Classe, tá bom? Com o Wolverine criança, beleza? Que ainda é chamado de Jimmy, na verdade. Esse garoto, ele descobre um terrível segredo sobre si mesmo, ao mesmo tempo que a vida de sua mãe entra em perigo, suas garras ósseas pulam de seu punho com o conjunto de seus sentidos aguçados. Jimmy descobre que ele é um mutante. Ele era, sim, então, um mutante, assim como Victor Creed, seu irmão, que descobriria em um turbilhão caótico que ele era, sim, irmão do Jimmy, tá bom? Victor Creed, que mais tarde se tornaria
o Dentes de Sabre. Então, juntos, os irmãos mutantes iriam caminhar pela América do Norte de guerra em guerra, fazendo o que os que eram especialistas sobreviverem. Afinal, 2 mutantes com o dom de se regenerarem instantaneamente de qualquer ferida não teriam o tempo como seu inimigo. Todavia, quando os dois são recrutados durante a Guerra do Vietnã pelo inescrupuloso Coronel William Stryker, James e Victor se juntam a uma elite mutante feita para matar em nome do exército. Junto de Wade Wilson e suas espadas afiadas, como a sua língua, o mercenário tagarela, que mais pra frente iria ser conhecido como Deadpool, mas essa versão aqui horrenda ficaria pra trás, tá bom? Calma que a gente vai falar sobre isso, beleza? O tecnopata Bradley Bolt, que consegue controlar ali a tecnologia, beleza? O teletransportador John Rafe, o Agente Zero, que também é um personagem ali que tem super mira e etc. E é lógico, o Blob com o poder de super força. Eles cruzariam qualquer linha por Stryker. Stryker, o General Stryker, ele está ali como o líder dessa força mutante. Até que em uma missão em busca do metal adamantium fez com que James deserdasse. Ele desiste daquela época de matança. Anos depois, escondido e vivendo com a sua amada Kayla no Canadá, James descobre que seus colegas, isso aí bem depois do século XIX, tá bom, gente? Tá? Guerra do Vietnã, bem mais atual. Anos depois, então, escondido e vivendo com sua amada Kayla no Canadá, James descobre que seus antigos colegas estão sendo assassinados, um a um, pelas garras e presas afiadas de seu próprio irmão, o Dentes de Sabre. Contudo, após uma visita de Stryker, é Kayla quem paga o preço pelo passado. O Dentes de Sabre mata a Kayla, mas é lógico que tudo isso, pessoal, estava sendo a mando do próprio William Stryker. Atormentado e com sede de vingança, James decide liberar o seu animal interior e se submeter aos experimentos de Stryker. Infundindo então o adamantium em seu corpo, James ganha um exoesqueleto e garras indestrutíveis para fatiar seu irmão, deixando seu eu para trás e se tornando o Wolverine, ou melhor, a Arma X. A busca por Victor leva Wolverine a descobrir que foi Stryker que arquitetou tudo para manipular a se voluntariar ao projeto Arma X. E pior, Kayla estava viva e era na verdade uma mutante a mando de William. Kayla tinha poderes parecidos com a sua irmã. Kayla tinha o poder de influenciar, de persuasão dos personagens. Ela era irmã de Emma Frost. Exato, minha gente. Vai aparecer uma versão da Emma Frost aqui, mas lembrando que, cara, a cronologia dos X-Men é uma bagunça, tá? Nesse filme aparece uma Emma Frost. Por quê? O que acontece? Esse filme aqui foi feito antes, tá bom? Do Primeira Classe. E aí, sem menor explicação, eles colocam uma Emma Frost lá no Primeira Classe também. Se bem que aqui, malemar, falam que ela é a Emma, né? Então a gente pode acabar até falando aqui que pode ser a mesma personagem, etc, enfim. Linearidade não é especialidade da cronologia dos X-Men, então vem comigo que vai ficar tudo certo no final desse vídeo aqui, beleza? Sequestrando então jovens mutantes e duplicando seus poderes, Stryker cria a Arma X-11 usando Wade Wilson. E mesmo com a ajuda de Gambit, para sua surpresa, do próprio Dentes de Sabre, Wolverine quase fracassa em matar a nova aposta de Stryker. Aqui eles cometem um crime, tá bom? Eles fazem o Ryan Reynolds se tornar um Deadpool com a boca costurada, bizarro, sem nenhuma fidelidade aos quadrinhos, horroroso. Tanto que esse pra mim é o pior filme da Fox. Pior filme dos X-Men da Fox. Com Wade então fora de combate, James poderia salvar Kayla Silver Fox se não fosse pelo tiro de adamantium dado em seu cérebro por William Stryker. Ele pega uma bala de adamantium e atira diretamente no cérebro do Wolverine, no crânio do Wolverine. Desmemoriado então por causa do tiro, Wolverine vagaria pelo mundo com apenas uma certeza em sua vida: o nome Logan, que estava no seu pingente, tá bom? Vale, pessoal, ressaltar a participação então do Gambit, né, que, cara, não é o Channing Tatum ainda interpretando, que vai aparecer no Deadpool e Wolverine, mas o Gambit é aquele personagem, né, aquele mutante com poder de energia cinética, né, então ele pode energizar coisas e torná-las explosivas, né, como ele faz com as cartas, como ele faz com os bastões, beleza? Mas a gente fala dele
principalmente quando chegar Deadpool e Wolverine, que ele tem uma participação muito melhor do que essa. E por 15 anos seria assim até que ele conhecesse, então, a jovem Marie durante a ascensão da notícia mutante pelo mundo. Então, enquanto os mutantes estavam ali no seu auge, né, aparecendo nos noticiários, sendo relatados e discutidos tanto no conselho, tanto nos parlamentos, etc., nós teríamos o encontro, então, do Wolverine com a Marie, essa jovem garota, tá bom? Uma garota que, caso tocasse em alguém, roubaria sua energia vital e os seus poderes, né, se você for um mutante, dando jus então ao apelido de Vampira. Em meio a lutas em gaiolas e bebedeiras antes de brigas de bar, Vampira daria a Logan uma razão para ao menos se importar, principalmente quando Dentes de Sabre, seu irmão, retorna para atacá-los. Lembrando que o Logan não tem memória nenhuma de que Dentes de Sabre é seu irmão. E sim, pessoal, é o mesmo personagem. Mas lembrando que agora a gente tá falando de X-Men dos anos 2000. Foi o primeiro filme dos X-Men, tá bom? Depois é que veio o X-Men Origins Wolverine, tá bom? Então, é por isso que esse Dente de Sabre é tão diferente do que a gente viu no Wolverine Origins, tá? Mas é o mesmo personagem, são irmãos. E tudo isso é corroborado com uma HQ que acontece entre o filme 1 e o filme 2, mas eu já falo isso. Por sorte, os dois são salvos por aqueles que seriam os modelos de heroísmo desse universo. Aqueles que mostrariam ao mundo o verdadeiro valor de estar do lado certo, da tolerância e da fraternidade. Os X-Men. Domando os raios, tufões e clima, Tempestade, conhecida também por Ororo Monroe, iria salvar os dois ao lado de Ciclope, nosso querido Scott Summers, o irmão do Alex Summers, que é capaz de disparar rajadas de energia pelos seus olhos. Uma curiosidade bacana sobre os poderes do Ciclope, pessoal, ele não é visão a laser. Na verdade, seus olhos são pequenos portais para uma dimensão de energia cinética pura. E quando ele abre esses olhos, ele abre esse portal e a energia cinética é disparada dele. Aos cuidados do restante dos X-Men na escola Charles Xavier para jovens dotados, sim, o Charles acaba sim fazendo a sua escola. Logan iria conhecer e ser arrematado pela poderosa telepata Jean Grey, mesmo que o coração dela já pertencesse a Scott Summers. E Vampira se aproximaria de Bob, o garoto com poderes criogênicos, ou seja, de controlar e produzir gelo. Todos sob a orientação do mutante pacifista, que já conhecemos, Professor Charles Xavier. Pacifista em meio ao primeiro tiro de uma guerra, quando o senador Kelly decide sancionar a lei de registro mutante e causa revolta naquele com o coração que já era o mais revolto, tá bom? O mestre do magnetismo, forjado no terror massacrante do Holocausto, Eric Lenscher, o Magneto. Exato, pessoal. Liderando, então, Dentes de Sabre e outros mutantes, o Sapo Grosso, tá bom? Um mutante com poderes de sapo. Beleza? E a metamorfa mística que a gente já conhece, na Irmandade Mutante, Magneto planeja usar uma máquina para transformar todos os humanos em mutantes. Começando então pelo senador Kelly, o seu maior opositor. Inclusive, acho um plano muito legal do Magneto. É muito diferente ele querer transformar todo mundo em mutante, né? Pô, ele quer expandir a sua irmandade, né? Grande Magneto, sempre fazendo os melhores planos. Todavia, os efeitos poderiam ser catastróficos, tanto para ele, tanto para os afetados. Magneto precisa dar energia de si mesmo para sua máquina para poder transformar os outros em mutantes, mas isso iria acabar matando, tá bom? Porém, também a mutação daqueles que iriam ser transformados seria completamente instável. O senador Kelly, por exemplo, morre no filme porque a sua mutação é completamente instável, ele vira até água, né? Com a morte do senador Kelly, como efeito colateral, Magneto sabota seu melhor amigo e mais formidável inimigo, o Xavier, ao danificar sua máquina excepcional que expande sua telepatia. O cérebro. O cérebro, então, é a máquina, pessoal, que também foi criada ali com a ajuda do Magneto e também do Hank McCoy lá no Primeira Classe, que é a máquina que ajuda o Charles Xavier a expandir seus poderes e conectar sua mente com a mente de várias outras pessoas no planeta. Com o Charles incapacitado, Magneto põe as mãos no último item faltante, a Vampira. Sim, pessoal, ele não queria o Wolverine, ele estava atrás da Vampira desde sempre. A Vampira seria usada para dar a partida na máquina, o que seria fatal. Ela iria absorver os poderes do Magneto e então ele colocaria ela em seu lugar para que ele continuasse vivo. Juntos, Ciclope, Tempestade, Jean Grey
e Wolverine se unem para lutar contra Dentes de Sabre, Groxo e Mística antes que Magneto transforme os representantes da ONU, que estava tendo uma reunião perto da Estátua da Liberdade, em mutantes e os sentenciem à morte no processo, já que aquele processo iria levar todos à morte. Com a batalha decisiva na Estátua da Liberdade, os X-Men conseguem, em um último minuto, impedir Magneto, que é preso em uma prisão de plástico. E seus asseclas também acabam à deriva pelo mundo, beleza? Apesar dos poderes combinados de Xavier e Jean, a mente de Logan ainda continuaria um mistério que apenas ele poderia resolver ao sair em busca de uma instalação militar no Canadá, a mesma que onde a Arma X foi criada. Enquanto Vampira ficaria na mansão, mesmo que a paz não durasse para sempre. Agora eu falo, pessoal, dessa HQ que fizeram, que eu descobri recentemente ao pesquisar aqui no Marvel para iniciantes, sobre como que é esse tempo entre X-Men, o primeiro filme, e X-Men 2, né? X-Men 1 e X-Men 2. E a gente tem então, ó, um prequel, tá bom? Que chama Prequel Wolverine. Existe uma HQ em que o Wolverine, ele está bebendo, mais uma vez, num bar, né? E aí ele é atacado pela Hydra, tá bom? Ele é atacado pela Hydra, que existe aí nesse mundo, né, no mundo dos X-Men, bem diferente do que a gente já viu no mundo do CM, no 616, mas existe, e ele é salvo por ninguém mais, ninguém menos do que o Dentes de Sabre. E ali eles conversam, né, e o Dentes de Sabre fala sobre o seu envolvimento na criação da Arma X, etc, acaba revelando que ele é seu irmão, etc. Cara, é uma HQ, assim, bem interessante, tá? Existe uma do Noturno também, porque o Noturno aparece no X-Men 2. É bem legal, cara. É quando um mutante sorrateiro e veloz tenta matar o presidente dos Estados Unidos que um velho inimigo é acionado. William Stryker. Sim, usando o misterioso método para controlar Magneto, né, aquela gotinha que ele colocava na nuca, Stryker descobre os segredos da mansão Xavier e do cérebro, assim capturando o professor e Scott, enquanto Tempestade e Jean Grey descobrem as ações do Noturno contra o presidente e que elas haviam sido arquitetadas por alguém. O Noturno estava sendo controlado para atacar. O passado volta para atacar. Caberia a Logan cuidar das crianças ao voltar, incluindo a Vampira, o Bob e agora o mutante controlador de fogo, o Pyro, tá bom? Que também é chamado de John. Tá? Entretanto, seu passado voltaria para assombrá-lo quando Stryker invadisse a mansão e sequestrasse os jovens mutantes. Inclusive, a gente tem também a presença do Colossus aqui, né? E sempre uma versão da Kitty Pryde que vai mudando de filme em filme, tá bom? Mas o Colossus aqui continua com o mesmo ator. Tem poder de transformar sua pele em aço. Para impedir Stryker de usar o Professor Xavier e seu segundo cérebro para cometer um genocídio mutante, todos precisam estar em fuga. Tempestade, Jean, Wolverine, Noturno, Bob, Vampira e Pyro se reúnem, mas outras forças estariam no tabuleiro. Magneto, com a ajuda de Mística, escapa e faz os seus captores pagarem. Sim, ele escapa da prisão de plástico com a ajuda da Mística numa das cenas mais emblemáticas do Magneto. Ela injeta ela seduz um dos seguranças da prisão, injeta nele uma quantidade grandíssima de ferro no sangue dele e o Magneto remove aquele ferro a nível molecular das gotículas de sangue do segurança e sai e escapa. Que cena maravilhosa, eu amo aquela cena, e o Ian McKellen assim, andando assim, andando não, né, flutuando com a mãozinha dele assim, porra, é bom demais, gente. Unindo forças, os X-Men e a Irmandade vão até a instalação Stryker para salvar o professor e também o Ciclope. Na beira da morte de mutantes e humanos, os X-Men não conseguem impedir Magneto de fugir com Mística e Pyro, mas Jean impede que seus amigos e seu amado Scott morram afogados ao libertar seu verdadeiro poder, mesmo que isso significasse sua morte. Ou era assim que pensávamos. Com o colapso desse segundo cérebro, pessoal, inclusive o filho do William Stryker é um personagem que causa alucinações, né? Esse cara aqui na cadeira de rodas é um personagem bem macabro também, que estava manipulando o Professor Xavier a matar todos os mutantes. Depois o Magneto tenta manipulá-lo para matar todos os humanos, mas a verdade é que os X-Men conseguem tirar o Professor Xavier do segundo cérebro a tempo, tá bom? Com a base colapsando e o William Stryker morto, a Fênix iria
se sacrificar, libertando seu poder para salvar o X-Jet, né, o Jato X, mas se sacrificando no processo, ou talvez não, beleza? Toda perda é vivida, toda morte é sentida, mas nunca tão sentida quanto pelo amor de sua vida. E Scott Summers seria testemunha ocular e sinestésica disso. Arrasado pela morte de Jean, Ciclope deixa a liderança dos X-Men a cargo de Tempestade e Wolverine, enquanto o governo cria uma cura mutante, a cura do Gene X, através dos poderes de um mutante inibidor de poderes. O Lich, que nos quadrinhos é bem diferente, mas aqui é aquele garotinho careca, né? Motivado a curar seu filho, o Anjo, o presidente das indústrias Worthington começa a distribuir a cura mutante mesmo com as advertências do secretário do Estado, Hank McCoy, o Fera. Vemos Hank de novo, mais uma vez aqui, agora interpretado pelo Kelsey Grammer, tá bom? Existe também, pessoal, uma versão aqui nesse filme do Boulevard Trask, tá bom? Que vai ser um dos vilões de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Mas lembrando, não é os X-Men, a especialidade deles não é coesão na hora de uma linha cronológica. Enquanto Magneto, Mística e Paro, então começam a se mover para travar a maior guerra mutante já vista. Eles estão mexendo ali os pauzinhos e o Magneto vai recrutando pessoas, quer dizer, mutantes, a todo momento. Contudo, é quando Jean Grey retorna dos mortos que a verdade sobre seus poderes vem à tona. Durante os anos, o Professor X bloqueou parte de seus poderes, o que criou uma segunda personalidade, a Fênix. Agora desenjaulada, gente, a Fênix mata o Scott, porque ela não tem remorso nenhum, ela é uma espécie de força da natureza dentro da própria Jean Grey, e também mata o Professor Xavier em busca de poder e liberdade, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Magneto. Sim, Magneto testemunha a morte de seu amado amigo, seu querido amigo, nas mãos de Jean Grey. Na mesma casa em que eles foram buscar a Jean quando ela era criança. Dilacerados e com Vampira tomando a cura, pelo menos deixa subentendido que a Vampira possa ter tomado a cura ou não, mutante, os X-Men precisam preparar Kitty Pryde, Bob e Colossus. Kitty Pryde, a nossa queridíssima mutante que atravessa as paredes, né? Vivida agora pelo Elliot Page, tá bom? Na época era Ellen Page. Eles enfrentariam então a Irmandade Mutante, que estava muito maior, já que o Magneto recrutou muita gente, tá bom? Antes que eles matem o Lich, esse mutante com poderes ali que pode inibir o poder dos outros. Liderando os mutantes como Calisto, né, que é interpretada pela Daniela Ramirez, tem poderes de super velocidade e poderes também de sentir outros mutantes. O Arco Voltaico, que tem poderes elétricos, e também o Fanático, tá bom? Que é esse mutante. Na verdade, nos quadrinhos ele não é mutante, tá bom? Ele tem um poder da Pedra de Setorak, beleza? E ele é irmão do Professor Xavier. Porém, nos filmes, pelo menos nessa parte aqui, nunca foi abordado isso. Ele é apenas um grande mutante com super força e é imparável, tá bom? Magneto, então, abandona a Mística após ser a vítima da cura. Sim, a Mística perde seus poderes após usarem a cura nela e o Magneto simplesmente abandona ela. Contudo, em meio à guerra, o próprio Eric acaba tendo destino fatal também. Ele acaba levando a cura e perdendo seus poderes magnéticos, deixando então apenas a Fênix no caminho dos X-Men. Percebendo que Jean Grey não existia mais, Wolverine assassina seu grande amor e livra o mundo da perdição eterna nessa batalha que aconteceu entre a Irmandade e os X-Men, tá bom? Os X-Men sendo a Tempestade, o Wolverine, o Fera, o Colossus, a Kitty Pryde e o Homem de Gelo. Assim, os X-Men deveriam aprender a viver sem Jean, sem Scott e sem o Professor, enquanto o mundo que os odiava tentava fingir que seria um pouco mais tolerante, mesmo com os esforços de Hank como embaixador e Ororo como a nova diretora da Escola Xavier para jovens superdotados. Entretanto, na cena pós-crédito, mesmo que parecesse, não seria esse o final do Magneto e nem do Professor Xavier, para a surpresa de Moira McIntyre. Eu não sei se vocês já tinham visto, mas esse filme, pessoal, tem uma cena pós-crédito, que é a Moira McIntyre, agora como médica, de algum jeito, está cuidando de um paciente de câncer terminal ali, e na verdade, aparentemente o Professor Xavier tomou o corpo, a consciência do Professor Xavier, por ser tão poderosa, tomou o corpo desse paciente, e é por isso que ele vai conseguir voltar nos próximos filmes. Esse é um mistério que nunca foi resolvido direito, sempre foi uma espécie de coisa off-screen, tá bom? Mas a verdade é que
A vontade deles é que o Professor Xavier assumisse um outro corpo. Isso acontece nos quadrinhos também, tá, gente? Ele assume um outro corpo também. E o Magneto revela num joguinho de xadrez que ele ainda possui um pouquinho dos seus poderes, né? Os seus poderes estavam voltando. Afinal, a gente não sabia como que se essa cura iria ser permanente ou não. Então, X-Men, um confronto final, traz aqui esses personagens finalmente face a face, onde Magneto está liderando ali a Irmandade junto com as forças da Fênix, e o Wolverine e a Tempestade precisam assumir o lugar, o vácuo que o Scott deixou. Inclusive, a morte do Scott é muito desnecessária. Coitado do Scott. Foi muito maltratado na franquia dos X-Men, pelo menos nos 3 primeiros filmes, tá bom? Scott é aquilo que a gente vê no X-Men 97. É um líder, é forte, sabe? É foda mesmo. Alguns anos depois, tentando superar o trauma de empalar o amor da sua vida, Logan se isola nas florestas, abandonando os X-Men e sua natureza de Wolverine para sempre. Ou melhor não, né? Até que uma jovem mutante, a Yukio, com poderes de prever a morte dos outros, o convoca até o Japão para ver o antigo amigo que Logan salvou na Segunda Guerra Mundial, antes do esqueleto de Adamantio e também antes do William Stryker. O magnata à beira da morte, Iriko Yashida. Sim, um ex-soldado que acaba sendo salvo pelo Wolverine e aí quer recompensado na sua hora da morte, quer rever esse seu velho amigo, tá bom? Contudo, uma oferta de livrar Logan da sua imortalidade e fator de cura são as únicas coisas que Yashida pode falar para o mutante e sua neta, Mariko, antes de sua aparente morte. Com Mariko na mira da Yakuza, a máfia japonesa, Logan tenta a todo modo proteger a jovem com a ajuda de Yukio, mesmo com a memória dolorosa de Jean Grey incentivando a desistir. O Logan tá todo momento sonhando com a Jean, tá bom? O que Logan não esperava é que seu fator de cura começasse a falhar por conta da Víbora, uma mutante com poderes de cobra e também de preparar todo tipo de veneno dentro do seu organismo, inclusive poderes até que ela pode trocar de pele ali, tá? Uma cientista mutante com características de cobra e capaz de produzir venenos então letais, tá? Em meio a uma luta contra a Yakuza, o clã das sombras e a Víbora também, Logan reassume o controle de seus poderes para voltar a ser o Wolverine e impedir o mandante de todo esse esquema, o Samurai de Prata, que na verdade é o próprio Ishiro Yashida em busca de roubar os poderes de regeneração do Logan. Tudo isso foi uma armadilha. Sacrificando suas garras de adamantio e crescendo as antigas de ossos, Logan deixa Mariko a salvo após a morte do samurai e da víbora. Todavia, o que o Carcaju não imaginava era encontrar Magneto na cena pós-crédito com plenos poderes anos depois e acompanhado de ninguém mais, ninguém menos do que do Professor Xavier vivo. Como que o Professor Xavier conseguiu o mesmo rosto que ele tinha antes, sendo que a sua consciência tinha sido passada para outro corpo? A gente não sabe. Desculpa, pessoal. Eles não deixam claro isso. Eles não têm explicação. Só acontece porque acontece. Então, se você ficar confuso, não se preocupa, não é só você que tá confuso. Mas aqui a gente desmistifica isso. Então essas forças sombrias, pessoal, estão atuando. É aqui que a gente começa então a melhor fase dos X-Men da Fox, que é o Dias de um Futuro Esquecido. Antigos amigos, inimigos mais antigos ainda, juntos, pois algo estava se aproximando para caçá-los e matá-los. Não só os X-Men, mas todo e qualquer mutante vivo que iria ou poderia chegar a viver. Os dias que a extinção chegaria na forma dos temíveis sentinelas, máquinas adaptadas e criadas pelas indústrias Trask com o DNA da mística para trucidar os mutantes. Sim, essas máquinas foram feitas para se adaptar a poder de qualquer mutante graças ao DNA da mística. Nada poderia detê-los, nem mesmo os esforços conjuntos de Thunderbolt, um mutante rastreador. Eu só vou aqui rapidinho para mostrar esses mutantes da resistência do futuro, tá bom? Thunderbolt, um mutante rastreador, a Blink, que é capaz de criar portais, o Bishop, que absorve energia para alimentar sua arma, e nos quadrinhos ele também é um viajante do tempo, tá bom? Mas aqui no caso eles fazem isso, essa alternância aqui junto com os poderes da Kitty Pryde, né? E também um mancha solar que pode fazer seu corpo se tornar com uma combustão viva. Inclusive esse personagem é brasileiro, pessoal. Ele é o Roberto. Eles são todos liderados, lógico, pelos X-Men originais. O Wolverine, a Tempestade, o Colosso, a Lince Negra, o Homem-Gelo, o Professor X e o Magneto. Sim, Magneto está junto com o Professor X aqui
pra gente conseguir encerrar esse capítulo da Fox, pelo menos do começo aqui, né? A única solução era mandar a consciência de Logan de volta ao passado para impedir que a Mística tentasse matar o Bolivar Trask e iniciasse esse destino. Dito e feito, Wolverine acorda então em 1973 graças aos poderes da Lince-Negra, da Kitty Pryde, tá bom? Que ela consegue poderes aqui. Inclusive, uma versão do filme seria que, na verdade, a Vampira iria mandar o Wolverine pra lá, mas não, aqui eles resolvem colocar a Kitty Pryde para facilitar aí o tempo de tela, beleza? Então, Wolverine acorda no seu corpo antigo antes dos experimentos do Stryker, o qual nesse tempo trabalhava pro Trask. O Stryker também volta aqui numa versão mais jovem. Contando com sua astúcia e garras de osso, Logan recruta Charles e o Fera daquela época para recuperar Raven. Então, o elenco de primeira classe se encontra com o elenco dos X-Men originais. Aqui é muito bacana, entendeu? Então a gente tem o James McAvoy, a gente tem o Ian McKellen, o Michael Fassbender e o Patrick Stewart contracenando juntos aí. E lógico, a mística da Jennifer Lawrence, tá? Porém, faltaria uma peça do quebra-cabeças, o Magneto. Preso no Pentágono, a única maneira de tirá-lo de lá era contando com a ajuda do velocista Peter Maximoff, deixando sua irmãzinha Wanda em casa. Sim, existe uma Wanda Maximoff nesse universo, só que ela é bem mais nova que o Peter, tá bom? Para ajudar a tirar o homem da prisão, que no futuro o Peter descobriria, o Mercúrio, que seria seu pai. Sim, Magneto é pai do Mercúrio e da Wanda aqui. Juntos eles iriam até Paris para impedir Raven, apenas para descobrir que Eric tinha sua própria agenda, tinha seus próprios planos. Só que ao tentar matar Mística, ele apenas garante que um pouco de seu sangue caia nas mãos do Trask, o suficiente para criar poucos sentinelas para demonstrar ao presidente dos Estados Unidos na sua campanha anti-mutantes. Nessa demonstração seria traçado o destino dos mutantes no futuro, que começariam um a serem exterminados pelos sentinelas. As cenas do futuro, pessoal, são as mais terríveis possíveis. Todos os X-Men começam a ser mortos, inclusive o próprio Magneto. A corrida contra o tempo levaria Charles, o Fera, o Wolverine a lutar contra Magneto na Casa Branca, que agora controlava então os sentinelas. O Magneto ele faz com que metais entrem nas estruturas dos sentinelas para conseguir controlá-los através de seus poderes magnéticos, tá bom? Para conseguir também matar o Bolivar Trask, tá bom? Todavia, em uma reviravolta, Mística o salva, né? Salva o Wolverine, o Professor Xavier e o Fera, e também poupa o Trask, o tornando descredibilizado para o presidente Nixon. Afinal de contas, se aqueles mutantes conseguiram salvar a sua vida, talvez eles não fossem tão ruins assim. Algo que, lógico, não seria permanente por muito tempo, tá bom? Agora então, Logan volta para o seu próprio tempo na mansão Xavier, reencontrando aqueles que havia perdido. Tempestade, Fera, Kitty, Colosso, Vampira, Bob, Scott, Jean Grey e o Professor Xavier vivos, pessoal. Nós estamos aqui numa nova linha do tempo. A viagem no tempo do Wolverine mudou completamente todos os eventos depois de 1973. Talvez não do primeiro X-Men, mas enfim, muita coisa mudou a partir dali, tá bom? Um novo mundo havia sido formado, um com um passado diferente, com um presente otimista e um futuro próspero para os mutantes, com apenas Logan retendo suas memórias dos dias de um futuro esquecida. O futuro agora era uma folha em branco que seria escrita com tinta do passado. Um passado que acontecia agora. Então, no próximo filme, no X-Men Apocalipse, veríamos os X-Men nos anos 80. Contudo, um passado ainda mais antigo e brutal estaria voltando para assombrar os X-Men. No Antigo Egito, em torno de 3600 a.C., o primeiro mutante ameaçava controlar o mundo inteiro, impingindo a força de seus poderes e dos seus 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós estamos falando, sim, de Ensabanur, o Apocalipse, tá bom? Ensabanur, aquele que transferia sua mente para novos corpos mutantes, agariando seus poderes, então a todo momento ele transporta sua mente para novos corpos de mutantes e ele vai fazendo uma coleção de poderes ali. Ele só não esperava ser traído e soterrado vivo por seus asseclas naquela época. Assim, graças à interferência de um culto secreto à sua imagem, o primeiro mutante é despertado nos anos 80 e a agente Moira McTaggart, da CIA, precisaria mais uma vez da ajuda do professor Charles Xavier e dos seus
X-Men. Sim. Aí também o professor Xavier vai ter que estar diante daquela que apagou a memória, lembrando que a Moira não se lembra do Charles Xavier, tá? Enquanto isso, disfarçado após o Washington, Eric levaria uma vida normal e harmoniosa com sua nova filha e esposa até ser descoberto como Magneto. E por causa de seus erros do passado, sua família é ceifada mais uma vez diante de seus olhos. E aí vemos mais uma vez a queda do Magneto no lado negro da força. Magneto viveria mais uma vez pronto para encontrar e servir Ensabanur como um dos seus 4 cavaleiros do lado da Jovem Tempestade, que o Ensabanur havia recrutado no Cairo. Psylocke, a mutante com poderes de criar armas de energia, que eu acho uma das mutantes mais incríveis que existem, tá bom? E também de uma nova versão do Anjo, tá bom? Aquele mutante com poderes de asas, né? Ele tem asas de anjo, tá bom? De pássaro. Charles, então, precisaria unir uma nova geração de X-Men recém-chegados, como a jovem Jean Grey, por exemplo, com poder incomensurável escondido, o abalado Scott Summers, que a gente já sabe os poderes, o Ciclope, e o Noturno, após a explosão da mansão feita pelo Apocalipse ao matar o Alex Summers. Sim, Alex é morto nos subterrâneos da mansão quando o Apocalipse chega para sequestrar o professor Xavier. Mesmo nessa explosão, o Peter Maximoff consegue salvar todo mundo, o Mercúrio salva todo mundo com a sua super velocidade, uma das cenas mais incríveis. Sweet dreams are made of this. Com Charles prestes a receber a mente então do Apocalipse para que o vilão possa controlar as mentes que quiser, e Magneto pronto para destruir a Terra utilizando seus poderes magnéticos ali e fortalecidos pelo Apocalipse para desestruturar o eixo da Terra, do planeta, é Mística que precisa se tornar mais como uma inspiração e liderar agora os X-Men junto com o Fera. Mesmo que um confronto com William Stryker no meio do caminho os coloque diante da Arma X por alguns segundos. Pessoal, aqui então nós vamos ver que após a mudança, após a viagem no tempo do Wolverine, os eventos de Wolverine Origins mudaram completamente. Aquele filme foi apagado da existência, tá bom? Então agora a gente está vivendo uma nova linha do tempo, aonde o Wolverine escapa do laboratório da Arma X graças à ajuda da Jean Grey, do Ciclope e do Noturno, desses jovens X-Men aí. Agora juntos, Ciclope, Jean Grey, Noturno, o Fera, Mercúrio e Mística precisam convencer Magneto a trair o Apocalipse e salvar Charles. Contudo, quando o primeiro mutante está prestes a massacrar a todos, mesmo com os X-Men agora sendo ajudados por Tempestade e pelo Magneto, que traíram o Apocalipse, a Psylocke e o Anjo não, tá bom? O jogo muda quando Jean liberta uma pequena fração de seu poder em uma energia em forma de pássaro faiscante. A Fênix está voltando. E agora, com o Apocalipse pulverizado e o DNA da Arma X coletado por uma corporação estranha, a Essex, os X-Men reconstroem a mansão e se preparam para a possível nova ameaça, mesmo que ela possa vir de dentro da sua própria casa. Nós estamos falando aqui, então, desse novo conjunto de X-Men, dessa nova galera, dessa nova equipe liderada pela Mística, liderada pelo Fera, tá bom? Que iriam enfrentar uma ameaça vinda da própria equipe. Sim, contudo, foi apenas após anos com os X-Men se tornando a menina dos olhos de Xavier e garantindo fama inesperada que a verdadeira ameaça realmente começaria. Quando Mística, Fera, Jean Grey, Ciclope, Tempestade, Noturno e Mercúrio vão para o espaço resgatar astronautas a pedido do presidente dos Estados Unidos, o pior que poderia acontecer aos alunos de Charles Xavier se torna real quando Jean é infectada por uma força cósmica que liberta seus temíveis poderes. Os mesmos que causaram a morte da sua mãe e fizeram seu pai desistir dela. Nós conhecemos então mais uma vez o passado de Jean Grey, quando a gente vê o professor Xavier recrutando ela, né, indo buscá-la ainda criancinha. E também Jean Grey descobre que na verdade seu pai sempre esteve vivo, ele só estava com medo do que a filha poderia fazer após a morte da sua querida esposa, nas mãos da própria filha num acidente de carro, tá? Descobrindo as mentiras de Charles e como sua bondade a
manipularam por anos, Jean se torna a Fênix e, num descontrole, mata a Raven, a mística, a sangue frio. Causando a revolta de Eric e de Hank, juntos o Fera e o Magneto buscariam matar a mutante em vingança, enquanto Scott tentaria trazer o seu amor de volta de uma vez por todas. Sim, Scott e Jean já estavam se relacionando nesse filme, tá bom, pessoal? Eles já estavam apaixonados um pelo outro, e a queda da Jean Grey para esse lado da Fênix seria um das catástrofes ali nessa vida amorosa dos dois. Contudo, um terceiro jogador apareceria para tentar controlar Jean. Vuk, a líder de uma raça alienígena conhecida como os D'Bari, tiveram seu planeta destruído pela Força Fênix. Esses personagens ali, muito diferentes dos quadrinhos também, pessoal, estão em busca da Fênix para controlar essa força, já que eles testemunharam um poder incomensurável que ela tem. Eles também querem tentar absorver os poderes da própria Jean, tá bom? Por sorte, em uma reviravolta, todos os X-Men e o Magneto se unem para proteger a Jean Grey e a Terra dos D'Bari. No entanto, é o sacrifício de Jean que torna possível um novo amanhã, destruindo então os D'Bari, a Vuk também, e a Força Fênix junto com ela. Assim, a escola e os X-Men se remodelariam para honrar tanto Mística quanto Jean Grey. E aqui então nós abandonamos os filmes dos X-Men, nós encerramos os filmes dos X-Men para vir atrás de histórias diferentes de outros personagens, tá bom? Os X-Men terminariam sua história com Jean Grey morta, com Mística morta, mas com um futuro ali vindo na forma de ninguém mais, ninguém menos do que o mercenário Tagarela. O tempo passaria, os X-Men se tornariam heróis modelos para todos os garotinhos e garotinhas do mundo. Contudo, surgiria um entre os mutantes que não poderia ser considerado herói, nem se quisesse. E ele não quer. Wade Wilson retornaria para ter a história que tanto merecia, ou pelo menos que ele acha que merecia. Lembra que eu falei que X-Men Origins Wolverine foi apagada, então aquela versão do Deadpool não existe mais, é a que a gente vai ver agora que conta, beleza? O mercenário Tagarela viveria entre a gandaia, quebrar a quarta parede e cumprir seus serviços de mercenário até conhecer a bela, selvagem e sagaz stripper Vanessa, por quem se apaixonaria e viveria feliz para sempre. Mas a história de Wade nunca teria graça se fosse desse jeito. Diagnosticado com um câncer terminal, Wade Wilson conhece uma instituição clandestina que o transformaria em um mutante para salvá-lo se abandonasse Vanessa no processo. Chefiado por Ajax, ou melhor, por Francis, a oficina era um dos membros perdidos do projeto Arma X e daria a Wade o poder de se regenerar. Contudo, todo poder tem seu preço. Seu corpo e aparência ficariam deformados a ponto da escrotidão, como ele mesmo fala. Os poderes estariam sendo rejeitados pelo corpo e Wade ficaria duro de se ver, gente. Impossibilitado de voltar para Vanessa daquele jeito, Wade Wilson se torna aquilo que ele menos esperava que iria ser para perseguir e obrigar Francis a consertá-lo. Um palhaço de lycra, gente. Ele usa sim a lycra colã, mesmo com os esforços do Colosso para recrutá-lo para os X-Men com a ajuda da nova mutante, a míssil adolescente Megasônica. Sim, é um nome muito da hora e ela faz exatamente isso. Ela se transforma num grande míssil ali, numa rajada ali, destrói tudo que está no seu caminho, tá bom? Porém, quando Vanessa é sequestrada por Ajax, Deadpool se junta aos X-Men, ou pelo menos 2 deles que o estúdio conseguiu pagar, para concluir sua vingança em nome do amor e finalmente estar reunido com a sua amada. Mas não por muito tempo. Afinal, o trabalho do mercenário Tagarela levaria um gangster mafioso a se vingar de Wade matando Vanessa. Então agora vamos falar um pouquinho sobre Deadpool 2. Em luto e impedido de morrer para se reunir com sua amada, Wade Wilson se torna aquilo que menos esperava, mas que Colossus sempre insistiu: um X-Men para dar sentido de novo à sua vida. Todavia, uma primeira missão se torna um fracasso ao tentar ajudar um mutante jovem chamado Russell Collins, o Punho de Fogo, em uma disputa para fugir do lar abusivo para mutantes que ele vivia. Bom, e o Punho de Fogo faz exatamente isso que o nome fala, pessoal. Ele atira fogo pelas mãos, tá bom? A confusão resulta nos dois, então, tanto Deadpool quanto Russell, sendo presos na mesma prisão em que guardam um dos mutantes mais destrutivos do mundo, o Fanático. Agora sim, então, irmão do Professor Xavier. No entanto, o pior ainda estava para acontecer quando um mutante viajante do futuro distópico, o Cable,
volta ao passado para matar Russell a fim de salvar a sua mulher e filha, já que o punho de fogo causaria suas mortes lá no futuro. Então Cable, aqui interpretado pelo Josh Brolin, iria sim voltar ao passado para impedir que o assassino da sua família continuasse vivo. Com a fuga da prisão, Russell se une ao fanático para matar o chefe do seu orfanato, que decidiria, nesse momento iria decidir se ele se tornaria um vilão ou não. Enquanto Deadpool se une aos mutantes da Força X para recuperar a alma do garoto. Entre eles tem a Dominó, que é uma mutante com poder de manipular a probabilidade e ser sortudo a todo momento. O Vanisher, que é um mutante, some, então ele tem ali poder de ficar invisível, tá bom? O Zygus, que é um mutante que tem poder de cuspir ácido. O Badland, tá bom? Que é um outro mutante vivido pelo Terry Crews, e esse é o poder dele, que ele é maravilhoso, beleza? O Shatterstar, que também é um dos mutantes ali, que é alienígena, etc, e que veio aqui pra dominar o mundo, mas aí acabou ficando aqui porque quis. E também o humano Peter, porque simplesmente o Peter é maravilhoso e ele é muito legal. Mas o acaso trataria de matar a todos da Força X, pessoal, dando menos trabalho para Cable e deixando apenas Deadpool e Dominó vivos. Ah não, o Peter também fica vivo, tá bom? O Deadpool muda isso no final do filme, mas calma. Em um acordo, Cable dá uma chance para Deadpool alcançar Russell com a ajuda de Dominó, Míssel Megasônica, a sua nova namorada Yukio, sim, a mesma Yukio, só que em uma versão diferente, porque, já falei, mudou a linha do tempo, beleza? Enquanto Colosso luta contra o Fanático, numa luta maravilhosa de CGI incrível. Porém, é o sacrifício de Wade que muda os corações de Russell e Cable, a ponto de utilizar a viagem no tempo para salvar não só o mercenário Tagarela, mas também Vanessa e Peter. Sim, pessoal. O Cable salva a última viagem no tempo que ele tem para salvar o Deadpool, tá bom? A vida do Deadpool. E aí, o Deadpool, ele conserta o aparelho de viagem no tempo do Cable para poder salvar tanto a Vanessa quanto o Peter e também fazer umas cagalhadas dentro da linha do tempo, tá bom? Agora, o que mais Deadpool poderia então fazer com viagem no tempo? Isso é uma resposta para o próximo bloco, pessoal. Então, é isso aí. Ele vai mudar mesmo as coisas. Só que tudo isso vai resultar no terceiro filme do Deadpool, que não está nesse bloco, está no próximo, porque se encaixa muito melhor com a temática do próximo. Bom, o mundo dos mutantes seria mais vasto e complicado do que apenas o núcleo dos seus heróis mais famosos e, ao mesmo tempo, discriminados, tá bom? As atenções, então, se voltariam ao grupo de jovens mutantes presos no hospital Millbury, comandado pela representante das empresas Essex, a doutora Cecilia Reyes, que é vivida pela nossa querida Alice Braga, tá bom? E que deixa em dúvida se ela é uma mutante ou não, pois em certo momento ela tem poderes ali de criar escudos ali, de criar campos de força, mas a gente não sabe se é um dispositivo ou se são poderes de verdade, tá bom? Contendo alguns mutantes com passados tão traumáticos em relação aos seus poderes que poderiam muito bem estrelar um filme de horror, tá? Esse hospital tem isso, esses personagens, tá bom? Lupina, a jovem que se transforma em lobo e foi torturada por um sacerdote cruel que achava que ela tava com capeta no corpo. Roberto, o Mancha Solar, volta aqui numa versão diferente, porque mudamos aqui a realidade, já falamos aqui, com poderes de combustão corporal e que incendiou a própria namorada por acidente na hora do vamos ver, minha gente. O Sen, ou melhor, o Míssel, diferente da garota adolescente Míssel Megasônica ali, né? Que tem poderes de se tornar um projétil cinético e também, em seu trabalho, por causa dos seus poderes, acabou soterrando seu pai e os funcionários numa mina por acidente, tá? E também a belíssima, perigosa e maluca Eliana Rasputin, a irmã de Colossus, que tem poderes mágicos, que é também assombrada por criaturas risonhas e tenebrosas de seu passado, que a gente chama apenas de Smiley Man, homens risonhos, que não existe uma adaptação dos quadrinhos, tá bom? Isso foi criado para o filme dos Novos Mutantes. Contudo, a chegada da jovem Dani, uma mutante misteriosa que perdeu a família e a comunidade em um furacão, já que ela vem de uma comunidade indígena, né? De povos nativos americanos, essa chegada causa anomalias estranhas no prédio quando os maiores medos e traumas de cada um começam a se manifestar em forma física e tentar matar esses personagens. Um mistério para todos, menos para a Doutora Reyes. Mesmo que a aproximação de Lupina e seu romance com Danny começassem a florescer, um mal estava espreito. Algo mítico, algo tão feroz quanto um urso, pois Reyes descobre que a responsável pela ameaça é Dani e a Essex, que é a sua empregadora, pretende exterminá-la. Sim, a Dani, ela conseguia manifestar
os medos e sonhos das pessoas com os seus poderes de energia psiônica, minha gente. Todavia, os jovens mutantes se unem para proteger Dani, mesmo que por conveniência no caso da Magik, que é a Eliana Rasputin, ou por amor no caso da Lupina. Mesmo que Race fosse o menor de seus problemas, quando surge das sombras o tenebroso urso místico, criado dos medos latentes da Dani. Um personagem das histórias em quadrinhos que nunca que a gente fosse imaginar que teria adaptado para o cinema, gente. Pelo amor de Deus, o urso místico. E foi adaptado para os cinemas. Ao se entenderem então como grupo, os jovens mutantes derrotam o urso místico e testemunham no final a morte de Race nas garras desse urso também, tá bom? Enquanto fogem do hospital e do destino que a Essex buscava para eles. Encerra-se então os novos mutantes. Eles seriam para Essex se tornarem então seus assassinos comerciais. Um trabalho que a Essex faria durante anos até 2029. Mesmo que o começo da extinção dos mutantes os desse a oportunidade de criarem seus próprios mutantes, seus próprios assassinos em laboratório. E assim nasce então Laura, a garotinha com fator de cura e que poderia resistir à inserção de adamantium com seu poder no seu corpo. Nasce então o projeto X-23. A mesma garotinha, lembra que a Essex pegou o DNA do Wolverine da Arma X lá na cena pós-crédito do X-Men Apocalipse? Então, é para isso que eles criaram, tá bom? Todavia, as enfermeiras da Transigen, que era uma subsidiária da Essex, levariam Laura e mais alguns pequenos mutantes para a liberdade antes que o ciborgue Donald Pierce, a mando do Doutor Exterminador de Mutantes, o Xander Rice, fizesse uma queima de arquivo com todos eles. Em busca da salvação, Laura iria atrás do único que poderia salvá-la, aquele da qual veio seu DNA, seu pai, o último X-Men vivo, o Wolverine. Entramos aqui então em Logan, o último filme da saga dos X-Men da Fox, tá bom? Lógico, tem Deadpool e Wolverine também, mas esse aqui é fecha com chave de ouro. Vivendo como motorista particular para ganhar um trocado e isolado com Caliban, um mutante que a gente já tinha visto em X-Men Apocalipse, um mutante que era capaz de rastrear outros mutantes, tá bom? O rastreador, né, que é o Caliban, Logan então teria como missão comprar um barco para viver seus últimos dias em alto mar, já que o adamantium que estava no seu corpo estava o envenenando lentamente até o seu suspiro final. Porém, sua responsabilidade remanescente como X-Men seria cuidar do Professor Xavier já velhinho e com um problema grande ali com seus poderes. O cérebro mais poderoso do mundo com uma doença degenerativa. Esse era o caso do nosso Professor Xavier. Essa seria a receita para uma chacina. E foi o que aconteceu. E como os X-Men chegariam ao fim. E foi assim que aconteceu. E como também os X-Men chegariam ao fim. Muita gente se pergunta o que aconteceu com os X-Men, pessoal. No filme do Logan. A verdade é que num desses surtos, o Professor Xavier matou todo mundo dentro da mansão da escola. E os X-Men foram chacinados pelos poderes do Professor Xavier. É por isso que ele tá tão moribundo assim. É por isso que o Logan tá tão depressivo. Olha que final horrível que tiveram os nossos super-heróis favoritos, tá bom? Laura viria para se tornar apenas mais um de seus problemas quando Pierce surge para capturá-la e leva Caliban como refém ao ver que Logan, Charles e Laura haviam fugido. Em busca do Éden, um lugar onde Laura reencontraria seus amigos. Juntos, eles dirigem de cidade em cidade, temerosos de que mais uma convulsão de Charles ataque. Até que são acolhidos por uma família fazendeira que se arrependeria da sua hospitalidade quando a Transigen chega para capturar Laura, testando o seu substituto, a Arma X-24. Um clone exato e raivoso do Logan, que, em um momento de guarda baixa, assassina o Charles Xavier a sangue frio. Assim também como a família inteira que cedeu ali lugar para o Logan, a Laura e o Charles. Enquanto Logan vê o líder dos X-Men, seu mentor e mais antigo amigo, desfalecer em seus braços. Esse é o fim derradeiro do Professor Xavier. Contudo, é o sacrifício de Caliban que permite Logan e Laura que fujam, com o Carcaju aos frangalhos e quase no fim da vida até que chegam ao tão esperado Éden, aonde as outras crianças mutantes, os primeiros nascidos em 20 anos,
estavam prestes a cruzar a fronteira e fugir para sempre da Transigen. Todavia, Pierce chega até eles e o Wolverine precisa tomar uma decisão: abandonar sua filha ou dar tudo de si para salvá-la. Como um último recurso para lutar contra a X-24, Logan toma um soro para revitalizar momentaneamente seus poderes antes que o envenenamento do adamantio termine o serviço e dê cabo da sua vida para sempre. Em uma luta feroz entre o original e o clone, o X-24, assim como entre as crianças e o Pierce, que acaba morrendo também nas mãos das criancinhas, Logan é empalado pelo X-24, que logo depois tem a sua cabeça explodida por uma bala de adamantio. Uma cabeça explodida, tá bom? Num tiro que veio da própria Laura, tá? Essa bala de adamantio o Logan guardava consigo para quando chegasse o momento dele dar cabo da própria vida ali, quando ele não aguentasse mais, quando o Charles tivesse saído e indo embora também, tá bom? Com Laura, então, chorando em seu leito de morte, o último dos X-Men nos deixa para sempre, dando a chance das crianças de partirem para um lugar mais seguro. Mesmo lembrando que ali o Wolverine havia marcado suas vidas para sempre, segurando seu coração nas mãos. E aqui eu quero dar um adendo muito lindo, de que acho que nem a própria Fox tinha pensado nisso, mas os fãs acabam interligando. Em Wolverine Imortal, a Yukio, ela tem uma previsão de que o Logan iria morrer. E ela fala: eu vejo você morrendo com seu coração nas mãos. Aqui, Logan não tá literalmente segurando seu coração nas mãos. Isso acontece, tá? Lá no Wolverine Imortal, mas o Logan não morre. Ele acaba tirando ali um dispositivo ali no seu coração que estava impedindo seus poderes. Aqui, Logan morre de verdade. E ele está segurando a mão da Laura. É o seu coração nas suas mãos. E assim ele morre. A sua filha nas mãos. É lindo demais. Logan é o melhor filme dos X-Men da Fox. Não tem como. A saga dos X-Men nesse universo, pessoal, poderia ter chegado a um aparente fim se não fosse por uma ameaça multiversal muito maior se aproximando. Algo que nos faria voltar então ativa antes da hora em busca de impedir a catástrofe da realidade em nome da perdição. Todavia, essa história ainda será contada. E contada no próximo bloco, com realidades se colidem. Nós iremos assistir então, pessoal, no próximo bloco, a série Invasão Secreta, depois o filme da Capitã Marvel, segundo filme da Capitã Marvel, As Marvels, tá bom? O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, depois Guardiões da Galáxia Volume 3, o especial do Lobisomem da Noite, a série da Agatha Harkness, Agatha Desde Sempre, e por último, para encerrar esse bloco, nós vamos assistir Deadpool e Wolverine. Pessoal, muito obrigado por terem mais uma vez assistido até aqui o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de curtir, se inscrever. Muito obrigado, não esqueça de apertar o hype, tá bom? Se vocês querem mais conteúdo do Marvel para iniciantes, deixa aqui nos comentários. Até a próxima, nerds. Fui!